Vamos lá. De acordo com as últimas atividades que foram passadas para vocês, eu vi que vocês tiveram alguns vídeos sobre bioma, então acho que parou por aí. Eu vou partir desse mesmo ponto. Vou começar falando sobre a floresta amazônica, deixar uma atividade para vocês, e assim a gente vai seguindo a partir daí. Então, de acordo com a apostila de vocês, eu estou partindo da unidade 6, está na página 20, página 20, página 21, página 22 e 23 da apostila de vocês, tá? Então, a gente tem... Deixa eu aumentar o slide. Pronto. Vamos lá, 7º ano. Deixa eu organizar essa apostila. Vamos lá, floresta amazônica, né? É um dos biomas brasileiros que não constitui não somente o nosso país, mas também alguns outros e vários estados do nosso país. Então, a floresta amazônica, a gente tem ela como a maior floresta tropical do planeta, ocupando cerca de 49% do território brasileiro. Essa porcentagem, de acordo com, se vocês quiserem pesquisar, de acordo com o site, com algumas pesquisas, elas variam nessa porcentagem, tá? A floresta amazônica, ela passa, como eu disse para vocês, por alguns países. Nós temos 9 países em que essa floresta, ela consegue revestir, né? De tão grande que ela é, de tão linda, maravilhosa que ela é. Dentro desses países, nós temos o Brasil, nosso país, o Peru, a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia, a Guiana ou Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa, tá? Então, esses são os 9 países em que a floresta amazônica ela consegue abranger aí todo esse espaço, ela consegue ocupar todas essas regiões. Dentro do nosso território brasileiro, nós temos os estados do Amazonas, né? Nós temos o Acre, o Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Além de 9 países, nós temos 6 estados em que a floresta amazônica ela consegue ocupar, né? É de grande importância econômica, até essa grande importância econômica é um dos principais problemas em relação ao desmatamento, poluição e outros fatores ambientais que ocorrem na região. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, mais à frente. Mas dentro dos fatores econômicos mais populares, vamos dizer assim, dessa região, nós temos a produção de borracha, tá? Eu coloquei aqui a imagem para vocês, nós temos a produção de borracha, recursos como a borracha, que é uma substância em que eles conseguem extrair de uma árvore específica, né, e fazer com que isso seja transformado em borracha, um dos produtos principais, além da madeira, né, eu esqueci de falar, o principal, inclusive, que mais, como eu disse para vocês, em questão de desmatamento, é justamente a questão das árvores, das madeiras, além da borracha, da questão alimentícia, como as castanhas e os peixes, né, muito conhecidas, inclusive, para várias questões, pessoal que faz dieta, para algumas outras situações também. Nós temos as castanhas e nós temos a parte do minério, que também contribui muito para a questão de poluição e vários outros fatores negativos na região. Mas nós temos aqui uma grande variedade de minério nessa região, tá? A Amazônia, ela tem um ecossistema, uma variedade de ecossistema, né? E essa variedade ela é dividida em 3 categorias, tá? O que é ecossistema? É como se em um ambiente, em uma região, nós tivéssemos várias... É como se em uma área nós tivéssemos vários ambientes, vamos dizer assim. Dentro dessas variações da Amazônia, desse ecossistema, dessa região, a gente tem a mata de terra firme, tá até aqui no livro de vocês, na página 22. A gente tem a mata de terra firme, as matas de várzea
e as matas de igapó. A gente vai ver uma por uma, tá? As matas de terra firme, elas são as que possuem maior não, elas são as que possuem árvores com porte maior. Pronto, saiu o que eu queria falar. São as que têm porte maior de árvores, tá? A gente sabe que a floresta amazônica, ela é constituída por uma grande variedade de mata, tá? E faz parte desse ecossistema dessas três áreas diferenciadas que a gente vai falar agora. E quando a gente fala de mata de terra firme, a gente está falando especificadamente dessas árvores que têm um porte muito grande, que são mais longas, que são mais altas, tá? Da floresta. Facilmente a gente consegue distinguir uma da outra nessa questão de ecossistema aqui, dessa vegetação, tá? Essa área de mata de terra firme que possui essas árvores longas, olha, os troncos longos, elas ficam em uma região onde elas não são tão inundadas quanto as outras pelos rios, tá? E justamente por também ter influência dessa questão do porte, do grande porte, de ser de porte alto. Então, nessas regiões a gente encontra esse tipo de vegetação. Dentro dessa vegetação de mata de terra firme, sempre quando a gente fala de mata de terra firme relacionada à Amazônia, um dos exemplos dentro dessa vegetação nós temos as castanhas do Pará, nós temos as palmeiras também, eu não coloquei a imagem porque não estava boa, mas a gente consegue facilmente visualizar a questão do porte da vegetação, da árvore, do tipo de árvore, que são longas, e também consegue visualizar aqui a castanha do Pará, que faz parte, como foi dito anteriormente, da questão econômica alimentícia, né? Um dos produtos mais vendidos da região. Em segundo, nós temos a mata de várzea. Essa mata de várzea, ela já diferente da mata de terra firme, não só a mata de várzea como a de igapó, elas têm a questão de serem inundadas, porém com intensidade diferente, tá? Aqui nessa mata de várzea, a gente já tem aqui mais específico, que essa região, essa área, ela sofre com inundações em certos períodos do ano, tá? Possui uma vegetação semelhante à de terra firme, ou seja, semelhante porque tem árvores de porte alto, né, de vegetação alta. Nas regiões mais altas, a inundação dura pouco e nas baixas duram com maior tempo. Normal. Por quê? Porque nas baixas é onde nós temos mais alagamento, vamos dizer. Então, como essa inundação, a tendência do alto é vir para a região mais baixa, então, consequentemente, nós temos essa região mais baixa com maior tempo de inundação, tá? E também temos a questão das mais altas, com um certo período do ano bem inundada, um certo período do ano uma baixa aí de inundação. Quando a gente fala de mata de várzea, a gente também se relaciona à questão da vegetação da beira dos rios, né? Por isso que tem essas imagens aqui, a vegetação que está mais dentro da água, vamos dizer assim, no caso, aqui nas vegetações à beira do rio. Então, quando a gente fala de mata de várzea, diferente da mata de terra firme, nós temos uma variação de inundação, tá? Com diferença de tempo. Nas mais altas duram um pouco, nas mais baixas duram com maior tempo, né? E a questão de vegetação é semelhante à de terra firme, ou seja, são de porte alto. E eu coloquei 2 aqui é número 3, viu, gente? Erro de digitação. Aqui nós temos as matas de igapó, né? Elas se encontram nos terrenos mais baixos da floresta e sempre inundadas, ou seja, são as regiões mais alagadas, né? Mais perto dos rios, principalmente. E essa mata de igapó, ela é muito conhecida por uma vegetação baixa. Quando a gente fala de vegetação baixa, são o quê? São os matos mais curtinhos, tá? Mato, uma forma mais grosseira de
me expressar. Então, essa mata mais curtinha, diferente das outras duas que a gente viu, que são de porte alto, elas são caracterizadas por, assim como todas as outras, por vegetações específicas. Dentro dessa vegetação específica, nós temos os cipós, todo mundo já ouviu falar em cipó, o macaco principalmente adora, às vezes, dependendo da região, utilizar eles, e serve para outros fatores também. Então, ela é bem rica em cipó. E também nós temos a conhecida e linda Vitória Régia, que faz parte dessa vegetação baixa e principalmente dessa mata de igapó, porque além de ser uma vegetação baixa, ela também está dentro dessa questão de estarem sempre inundadas, né? Porque se não tiver esse ambiente, ela não existe. E é isso, em questão de Amazônia e dos 3 tipos de ecossistema, da variedade de ecossistema. Nós temos esses 3 aí. Para finalizar essa questão da Amazônia, da floresta amazônica, eu coloquei esse slide falando um pouquinho de desmatamento, um pouquinho diferenciado do que consta no livro de vocês, na página 23 e 24, tá? Mas as informações batem praticamente a mesma coisa, só são textos diferenciados. Então, aqui a gente tem que o desmatamento da Amazônia ele é motivo de grande preocupação para o Brasil, não só para o Brasil, como para os outros países também, né? Apesar de todos contribuírem para um certo descuido com a natureza da região. Por que é um motivo de grande preocupação? Porque essa região, como foi dito, como a gente viu, como a gente está aprendendo, ela é rica em ecossistemas, né? Ela guarda muita vida, diferentes vidas, diferentes seres vivos. Então, quando essa região ela é atingida, o ecossistema, essas espécies variadas, esses seres vivos que moram ali, que vivem ali, eles são diretamente afetados, né? Sabendo que a variedade deles é muito grande. Então, isso ocasiona esse impacto sobre a estrutura e fertilidade dos solos da região, sobre o ciclo hidrológico. O que é ciclo hidrológico? É a questão da água, né? O ciclo da água. Quando a gente tem um ambiente adequado, com muita mata, um ambiente úmido, e quando esse ambiente é alterado, esse ciclo da água hidrológico ele fica alterado também. Então, isso influencia totalmente na questão ambiental, né? Quando a gente fala de ciclo da água, a gente também pode estar se referindo à questão do ciclo da chuva, que não deixa de ser, são todos ciclos, e vários outros ciclos que abrangem esse fator do ciclo da chuva, da água, né? Então, isso vai virando uma catástrofe, porque tudo, consequentemente, vai sendo danificado. Além de contribuir para a questão de gases do efeito estufa. Isso já é mais referente à questão de queimada, né? Se temos queimadas, nós temos grande transmissão de gás carbônico no ambiente, que interfere diretamente na questão do efeito estufa, fazendo o quê? Ocasionando o quê? Ocasionando cada vez mais uma poluição ambiental, né? Fazendo com que o ar purificado que as pessoas daquela região e do país todo respira fique poluído. A gente tem aqui que em 2016 o desmatamento da Amazônia foi responsável pela emissão de 26% das emissões de gases de efeito estufa. Se a gente tem a floresta amazônica como uma das maiores regiões, né, um dos maiores biomas do nosso país, que pega também outros países, são 9 países em que essa Mata Atlântica ela ocupa, imagine só uma floresta desse tamanho todo, sendo danificado, sendo queimado, seja para desmatamento, seja para lá qual for o tipo de ataque ambiental que essa área recebe, ela influencia totalmente nessa emissão de gases de efeito estufa, ou seja, de gases poluentes, né? Gases que não são favoráveis não só para nós seres humanos, como para inúmeros outros seres vivos também. O que ocasiona? Morte. Por que morte? Porque por conta da queimada,
Algumas substâncias não favoráveis, elas podem, também questão do desmatamento de alguns produtos que podem ser utilizados, isso pode poluir a água dos rios, em que as pessoas bebem água, em que as pessoas tomam banho. Então, o que isso vai gerar? Doença. E muitas das pessoas dessa região, elas não têm tanto acesso à saúde como as pessoas da cidade, vamos dizer assim. Algumas, obviamente, conseguem ter um acesso melhor, mas algumas não, né? Então, essas pessoas não conseguem se tratar, acabam ficando doentes por conta de outras pessoas que elas às vezes nem conhecem, por pessoas que estão se aproveitando daquela região e acabam vindo à morte, porque infelizmente é o que acontece para muitos. E por último, eu coloquei que a redução do desmatamento associado às queimadas na Amazônia evitou de 400 até 1.700 mortes precoces por doenças respiratórias, ou seja, quando ocorre a redução de desmatamento e de queimada também, não tem emissão de gases poluentes, então, consequentemente, essas doenças diminuem, certo? E, claro, que o fator principal, a doença principal relacionada a a esses fatores de gases poluentes transmitidos através do desmatamento e da queimada, tem a ver com essas doenças respiratórias, tanto faladas atualmente por conta do Covid-19, né? Então, essas doenças respiratórias, elas ficam tão graves que às vezes não tem cura, que as pessoas não têm acesso à saúde e não conseguem se cuidar, né? E esses dados de diminuição foi entre 2001 e 2012 em toda a América Latina, ou seja, além de pegar o nosso país, pegou também os outros 9 países, como visto no início do slide, tá? Então, a gente fecha essa parte de floresta amazônica. Eu vou seguir falando sobre os outros biomas, um pouquinho de cada. E é isso, viu, galera? Vou fechar a aula.